da mulher governada por Deus. Você já foi dormir com uma sensação de insuficiência e insatisfação? Você teve 24 horas do dia, mas não foram suficientes para você dar conta de fazer o que você tinha que fazer, para você controlar, para você se sentir suficiente e produtiva. Você estava lá, rolando a tela do celular e bateu aquele sentimento também de insatisfação? Pois bem, vou te falar uma verdade. Insatisfação e insuficiência são malefícios do mal do século, essa era de excesso de mídias. E eu vou hoje aqui com um versículo bíblico, um ensino, desmascarar essa mentira, esse engano que você tem muitos afazeres e que você tem muitas atividades, o que é total mentira. Deus nos deu 24 horas no dia para sermos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que está faltando em você, mulher, que está se sentindo assim, é confiança em Deus. E eu vou te provar aqui com o ensinamento bíblico e vamos ter aqui um laboratório prático. Fica aqui comigo. O Salmo 23:1 nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Querida, muitas vezes colocamos a força no nosso próprio braço e esquecemos da literalidade da palavra. A palavra pastor no Antigo Testamento, em hebraico, significa roer, que significa exatamente isso aqui. Vou dar uma olhadinha aqui, porque eu preparei essa aulinha para você com muito amor, com muita gratidão e com muita autoridade na palavra de Deus. Aqui não tem mimimi, aqui tem interpretação da palavra. Minha querida, ouça o que diz a tradução em hebraico para pastor, o roé. Cuidado de perto, o que apacenta, cuida, companheiro perto e constante, o que guia o caminho, o que assume a total responsabilidade pela vida da sua ovelha. Tremendo, né? Esse é Jesus, o nosso bom pastor. Quem é o nosso pastor? Quem é o teu pastor? É Jesus? Digita aqui, ó. Sim, Jesus é o meu bom pastor. Confirma isso, que isso aí já é bom, já abre, ó, novos sinapses neurais, caminhos libertadores na tua mente. Tá bom? Querida, uma ovelha, ela não sabe nem buscar água sozinha, ela se perde com facilidade. E o rei Davi, o salmista Davi, aqui ele estava expressando uma convicção que Jesus, que Deus é o pastor dele e que nada faltará. Isso é uma convicção. Olha que tremendo. Deus, ele está cuidando de você de forma individual. E o interessante aqui é o que o salmista fez um cálculo matemático. Olha que tremendo isso. Isso serve para nos curar hoje de toda insuficiência e de toda insatisfação. Se Jesus é o dono da ovelha, logo a ovelha não precisa ter crises de insuficiência e insatisfação. Porque nós lemos aqui que pastor é aquele que cuida, é o que provê, é o que livra, mostra o caminho, né? Leva a ovelha para beber a água, não deixa ela sozinha. E isso, Deus, Jesus tem a capacidade de nos ver em detalhes. E o Davi estava convicto disso. Isso não é tremendo? E você está receptiva aos cuidados de Jesus? Você está receptiva de deixar Jesus ser o seu pastor? Dênia, como eu vou fazer isso? Entrega teu caminho a Deus, o mais ele fará. Para que você tenha os benefícios de ter Jesus como seu único, suficiente pastor e salvador, que é o quê? Proteção, não deixar nada te faltar. Querida, se Jesus é o teu pastor, você vai ter uma vida tranquila e sossegada, porque ele não vai te deixar desamparada. Até Isaías diz, Deus fala, pode uma mãe abandonar, versículo 15 de Isaías 49, pode uma mãe abandonar seu filho, mas eu, o Senhor, jamais o abandonarei. Olha que lindo isso. A palavra de Deus, ela
é convicta, ela cada dia mais se fundamenta, se explica. Não precisamos de mais nada, precisamos da palavra de Deus, tá bom? Se você confiar em Jesus como seu pastor, você vai ter uma vida sossegada, porque você vai enviar mensagens para o teu córtex pré-frontal de segurança. É por isso que em todo tempo na Bíblia, Deus nos ensina a renovar a nossa mente. Paulo nos ensina a passar o filtro de Filipenses 4:8. Se é bom, se há algum louvor, nisso pensai. Então você coloca na sua mente que Jesus é o teu bom pastor, que nada vai te faltar, tá bom? E isso é tremendo, porque se Jesus é o pastor, dono da ovelha, a gente não precisa ter insuficiência. Agora eu quero te passar um laboratório prático. Aqui, ó, é o meu card de exercício que Deus me deu no momento que eu estava com muita ansiedade, com muita fadiga mental. Eu estava sempre num ciclo de buscar mais alguma coisa para finalizar e dar início a alguma coisa. Só que isso era um ciclo vicioso. Eu estava cansada, ansiosa e isso não acontecia. E eu comecei a orar a Deus. Eu estava precisando mesmo de uma libertação na minha mente. Então eu escrevi no meu card o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E escrevi: eu tenho o suficiente, não preciso de mais nada. Eu não preciso e nem dependo de circunstâncias externas. E colei, e várias vezes ao dia eu olhava e falava em voz alta e assumia essa verdade no meu coração. E isso que eu ensino aqui, porque assim eu fui curada. Há 17 anos que eu sou cristã, eu tive essa cura, meditando na palavra, escrevendo a minha dor, na outra coluna, escrevendo a verdade que desmentia a mentira da mente e o pensamento disfuncional. E é isso que eu venho ensinando aqui. E eu tive essa cura, né? Porque vocês que me acompanham aqui, você sabe que eu fiz vários tratamentos, porque nós podemos ter problemas químicos, precisamos de psicólogos, né? Com técnica de terapia cognitiva comportamental, dos psiquiatras, neurologistas, quando estamos com uma disfunção química. Mas o diabo, ele gosta de piorar tudo. Querida, você pode ir ao médico, mas você precisa libertar a sua mente, porque eu não me curava, porque o meu era espiritual, era uma escravidão e o diabo fazia isso para me escravizar e por isso eu não tive cura com a ciência, não tive porque era algo espiritual. Então nós temos que pensar nisso. E também nós temos que pensar sobre o fato de que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Houve uma época que eu estava investindo em ações com meu marido e eu comecei a fazer isso, mas eu não busquei tanto a Deus para saber se Deus queria isso, eu entrar nesse ramo na minha vida. E nós investimos dinheiro, gastamos tempo e tivemos um prejuízo, perdemos o nosso dinheiro que investimos em ações. É ruim? Não, mas não era para mim, porque Deus tinha outro plano para minha vida. Então, minha querida, o que eu quero te dizer? Que tudo é lícito, mas nem tudo convém, porque o Senhor, como nosso pastor, ele vai nos guiando para o caminho que é o nosso, o que ele desenhou, né? O que ele propôs para a nossa vida. Então, por isso, nós temos que estar com a nossa mente alinhada à esfera do nosso Criador. Se a sua mente sair da esfera de Deus, você começar a buscar coisas que Deus, que Jesus não está no centro, essa conexão é quebrada. Mas esse Salmo 23:1 nos convida a confiar, a chegar a Deus e colocar a nossa mente conectada nele, para que nós possamos obter essa cura de insuficiência, de insatisfação, que é a escravidão agora, do século presente, da era digital, do excesso de mídias. E minha querida, toda libertação, toda cura interior começa com uma identificação. Você precisa identificar aquilo que está te fazendo mal. Às vezes a correria é tão grande, minha querida, que simplesmente você não observa aquilo que está te fazendo mal. Vou te dar um exemplo. Certa vez eu estava fazendo uma drenagem linfática em uma paciente e eu fiz em toda uma perna a drenagem linfática. Essa perna ficou tão boa, tão livre de dor, tão
na hora, isso foi o efeito na hora da drenagem linfática. Desinchou, ela sentiu uma leveza tão grande que ela começou a sentir a dor na outra perna. Ela começou a sentir dor no momento que eu comecei a fazer a drenagem linfática na perna e havia terminado a perna? Não. Aquela perna já doía, só que ela não tinha observado, ela tinha se acostumado com esse desconforto nas duas pernas. Quando ela sentiu o conforto da drenagem feita no membro, em uma perna, ela observou o desconforto da outra. E é isso, nós precisamos estar na palavra de Deus para experimentarmos. E se a nossa mente estiver tão perturbada, tão cheia de atividades ilusórias, tão cheia de afazeres, que nós não vamos perceber a delicadeza de Deus, a paz e o descanso que Deus quer nos prover, tá bom? Então, a primeira coisa, você está se sentindo insuficiente, se sentindo insatisfeita, em que área? Você coloca lá. Insatisfação, você detecta e escreva na coluna do seu caderno. Escreva. Do outro lado, você escreva Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu guia, o Senhor me leva a caminhos tranquilos, a águas tranquilas. Leia até o salmo todo. Eu estou colocando só um para poder esse vídeo não se alongar, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela começa a crescer, e isso é a dinâmica do letramento bíblico. É a gente se envolver com a palavra e buscar cada vez mais conversar com Deus o que Ele quer nos revelar. E isso é tudo, e é isso tudo eu amo, tá bom? Então você identificou e escreveu ao lado. Então, prepara teu caderno aí agora, a tua caneta, e ó, caderno, caneta, pega o seu caderno simples, que nós vamos fazer uma escrita pedagógica. Mas eu quero te falar algo. Se você precisa de muita cura, você está passando por muitas situações, você precisa se conhecer, saber de tudo sobre isso, eu levei 17 anos para criar o caderno de ativação, que foram minhas experiências, meu próprio memorial. Eu não sabia que Deus estava ali me preparando, como Ele preparou o rei Davi, que matou um urso, matou um leão, e ele ficava lá treinando com o estilingue dele, com a pedra. E foi isso que Deus usou, a habilidade dele para derrotar o gigante. E com a consolação que eu fui consolada, eu vou consolar, porque é isso que está escrito na Bíblia, no nome de Jesus. Com a consolação que foste consolada, consolarás a muito. Então esse caderno de ativação é o método, o meio que Deus me curou. Eu não inventei nenhum método, eu simplesmente coloquei a pedagogia, a educação cognitiva para facilitar a tua cura, o teu entendimento quando você vier ler a Bíblia e você pegar esse conhecimento e colocar para sua vida pessoal. Porque do que adianta você ler a Bíblia se você não ser transformada? A tua cura interior começa quando você decide praticar o que está escrito na Bíblia e a obedecer aquilo que Deus colocou aqui na palavra dele. Você vai parar o vídeo para fazer a escrita. Eu vou deixar o link aqui do caderno de ativação. Você vai clicar aqui na legenda, no primeiro comentário vou deixar uma mensagem fixa com o link. Você pode ir no meu Instagram, que está lá na plataforma. Acesso ao caderno de ativação, que é um curso de cura interior e libertação, com educação cognitiva, escrita pedagógica, com a palavra literal, letramento bíblico, focado para a cura interior, para a tua vida pessoal. Tem exercícios, tem oração guiada para cada tipo de perturbação, cada disfunção, tá bom? E é isso, você pode acessar caso você precise de mais profundidade. Mas toda terça-feira, às 17 horas, eu solto aqui uma aula dessa para te ajudar, mas se você precisar de mais ajuda, mais profunda, começo, meio e fim, você pode acessar aí o caderno, tá bom? Vamos escrever agora, hein? Prepara aí tua caneta, pausa o vídeo daqui a pouco e você vai escrever. Eu tenho o meu bom pastor, Jesus. Tenho o suficiente, não preciso de mais nada, não dependo de circunstâncias externas. Jesus cuida de mim com detalhes, me protege e não deixa nada do que preciso me faltar. Em nome de Jesus, amém. Você vai escrever isso
E você pode, de vez em quando, estar repetindo. Você já deu nome à sua disfunção, agora você colocou. Reestruturação cognitiva é isso. Ah, Dani, é só ficar repetindo? Não. É identificar o mal, questionar que aquilo é uma mentira, como vimos aqui a mentira, que você não está cheia de afazeres. Você não está cheia de atividades, não. Isso é uma escravidão que o século agora, o mal do século, impõe sobre as mulheres, sobre nós. Até mulheres de Deus. Você não está tão cheia de afazeres. O que você precisa é de confiança, confiar no teu bom pastor. É isso que vai trazer a tua cura, tá bom? Agora, você fecha seus olhos, repita comigo essa oração. Depois você pode pausar o vídeo, reescrever essa oração e reescrever também o versículo bíblico. Escreva para você assimilar o conhecimento, para treinar o teu córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal bem ativado, bem treinado, biologicamente ele desativa o sistema de alerta da amígdala cerebral, do medo, da ansiedade. Então, por isso, Deus nos ensina em todo tempo a renovar a nossa mente. E agora a ciência descobriu isso. Descobriu agora, mas isso já é bíblico, já é o que Deus nos ensina, é a engrenagem de como o Criador fez para nos curar. E isso está tudo dentro da Bíblia, tá bom? Então vamos a essa oração? Respira fundo, fecha seu olhinho e depois você pausa o vídeo e copia também essa oração. E depois você volta aqui, que eu tô deixando esse desafio para você. Depois você volta aqui e fale, comente que você teve a sua cura. Comente isso. Respira fundo aí e repita comigo. Senhor Jesus, coloco diante de ti todo sentimento de insuficiência e insatisfação. Limpa e cura minha mente de todo engano e excessos. Eu decido que tua graça me basta. Em nome de Jesus, amém. E é isso. Se esta aula fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa, dá um joinha, comenta aqui, amém, se você vai fazer esse desafio da escrita pedagógica, se você deseja entregar a Jesus hoje a tua insatisfação e insuficiência, você digita um amém que eu vou orar por você, tá bom? E agora, se desligue das telas, abra seu caderno, sua Bíblia e governe a sua mente. Até o próximo vídeo!